Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Prova Final. Este programa, que você sabe, é uma parceria da rede LFG e da TV Justiça. Eu sou Luiz Guilherme Wagner, mestre e doutor pela PUC, São Paulo, professor da rede LFG nas disciplinas de Direito Processual Civil e Direito Civil. O nosso programa ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, nós vamos hoje ter a oportunidade de falar sobre o tema escolhido, que é a competência no processo civil. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse assunto que constantemente cai em provas, sobre esse assunto que é fundamental, o conhecimento do operador do direito, já que nós precisamos definir qual juiz será o competente para analisar as ações. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos poder conversar sobre o capítulo do Código de Processo Civil que regulamenta e disciplina o assunto da competência. No segundo bloco, Pergunte ao Professor, nós teremos a oportunidade de responder questões que nos são encaminhadas sobre o assunto competência e aí, por conta disso, também poder aprofundar um pouquinho a discussão sobre o tema competência. Encerrando o programa, no terceiro bloco, nós vamos falar, no bloco X da questão, nós vamos falar e resolver 2 questões que já foram apresentadas em provas anteriores da Ordem dos Advogados do Brasil, também sobre esse tema competência. Então você observa que o programa está recheado de informações interessantes, espero que você goste, que ele seja útil e vamos imediatamente começá-lo já com o tema do dia. Muito bem, vamos falar sobre a competência no processo civil. A competência para o direito, ela tem um significado muito importante, é um instituto extremamente valorizado e garantidor de algumas situações, por exemplo, a observância do princípio do juiz natural, para que nós não possamos ter uma ação distribuída, apreciada e julgada por qualquer integrante da magistratura, não. Há necessidade de se respeitar o juízo natural, há necessidade de se buscar o juiz competente para análise daquele caso. Então, desde logo, é importante termos claro que o conceito de competência para o direito é totalmente desatrelado daquele conceito vulgar em que nós dizemos que alguém é competente se ele é preparado, se ele é capaz para desenvolver uma função. E ao contrário, o sujeito é incompetente quando ele não tem preparo, quando ele não tem a devida condição de desempenhar uma tarefa. Para o direito, a competência não tem a ver com o sujeito ser bom ou não, ser preparado ou não. A competência tem a ver com a atribuição para o desempenho de uma função. Então, quando um juiz é declarado incompetente, apenas significa entender que para aquela modalidade, para aquele tipo de ação, ele não tem atribuição suficiente para proferir o seu julgamento. Daí nós poderíamos ensaiar um conceito de competência como sendo um critério para se atribuir o exercício da jurisdição a determinado juiz. Como nós temos vários juízes, todos eles exercem jurisdição, esta jurisdição ou este exercício de jurisdição precisa ser dividido entre os vários juízes para que aí nós tenhamos, até por uma questão de especialização, até por uma questão de racionalidade no julgamento, nós tenhamos e alcancemos uma melhor qualidade quando de uma decisão a ser proferida. Então, com isso, fica claro que competência vai ser um critério para que a gente distribua o desempenho da jurisdição entre os vários juízes. Lippmann dizia que competência é a quantidade de jurisdição, justamente para dar essa ideia de que, em que pese todos os juízes terem a jurisdição, terem a função de resolver conflitos, nós vamos dar uma quantidade de jurisdição para cada um. Nós vamos dar um limite de jurisdição para cada um. Então, determinado juiz, por exemplo, se ele for um juiz de uma vara civil, ele vai ter competência exclusiva para julgar processos cíveis e, por conta daí, não vai julgar processos penais. Se um juiz for um juiz trabalhista, igualmente ele vai ter competência para aquela finalidade e não para outra. Então, através da competência, a gente limita o exercício da jurisdição, daí porque alguns usam a expressão quantidade de jurisdição, se servindo das lições de Lippmann. Entendido um pouquinho o conceito, o que é esta competência, nós temos que observar que a competência ela será fixada, a competência de um juízo será fixada no momento da distribuição de uma ação. É o que nós chamamos de princípio da perpetuação da jurisdição. Princípio da perpetuação da jurisdição.
Esse princípio encontra-se no Código do Processo Civil, no artigo 87 do CPC, e diz que é no momento da distribuição da ação que será fixada a competência do juízo, competência essa que se perpetuará até o final da ação, independentemente de alterações no estado fático daquela situação. Em outras palavras, o que o Código quer dizer? É que se o processo foi distribuído para um juízo em Manaus e no meio do processo o réu se muda de Manaus e vem para São Paulo, capital, isto não interferirá no processo que já teve a sua competência do juízo de Manaus fixada quando da distribuição da ação. Então passam a ser irrelevantes alterações, em especial territoriais, que possam ocorrer no decorrer da ação. Até porque se não fosse assim, o processo também ia ter que pegar as malas e ficar acompanhando as partes. A competência do juízo é fixada na distribuição da ação, princípio da perpetuação, e as modificações de fato territoriais passam a ser irrelevantes. Há exceção a esta regra da perpetuação da jurisdição, exceção esta trazida no próprio artigo 87 do CPC. Diz o dispositivo que se houver a supressão do órgão jurisdicional, então por alguma hipótese o fórum, o órgão jurisdicional deixa de existir naquela localidade. Ora, se ele deixar de existir, automaticamente os processos que ali tramitam vão precisar ser encaminhados para um outro fórum, vão precisar ser encaminhados para um outro juízo. Então, nesta situação, que é extremamente incomum, mas está previsto em lei, então nós precisamos apontá-la, até porque é uma exceção, nesta situação de supressão do órgão jurisdicional, o processo será encaminhado para o outro juízo que passa a ter função, que passa a acumular a função para julgar aqueles processos que estavam com o órgão suprimido. E a outra exceção que a lei traz diz respeito a alterações da competência em razão da matéria, que já já nós vamos observar. Em razão da matéria, em razão da hierarquia, nós temos as chamadas competências absolutas. E quando se altera a competência em razão da matéria ou se altera a competência em razão da hierarquia, por ser competência absoluta, nós precisamos imediatamente transferir o processo para o juízo competente. Um exemplo simples. Naquele juízo só existia um juízo cível. Então, todos os processos cíveis eram encaminhados para aquele juízo. De repente, houve um desmembramento e se cria um juízo especializado em família. Então, passamos a ter um juízo cível e um juízo de família naquele local. Ora, os processos que são de família e que estavam com aquele juízo cível, agora, em razão da matéria, vão ter que ser encaminhados para o juízo de família, pela especialização que foi criada. Então, nas modificações em razão da matéria, nós temos imediatamente a transferência, o encaminhamento do processo. Então, em razão da matéria ou em razão da hierarquia, leia-se questões de competência absoluta. Estas são as únicas exceções. Ou quando suprimir o órgão jurisdicional, ou quando mudar a competência absoluta, aí nós temos uma quebra, uma fissura no princípio da perpetuação da jurisdição e o processo é encaminhado para o novo juízo competente. Tirante estas situações, a regra não se abala e a fixação da competência é firmada no momento em que você distribui a ação, ok? Questão fundamental a ser estudada quando nós falamos de competência é o grau de flexibilidade que as regras de competência podem ou não apresentar. Em outras palavras, eu estou falando da chamada competência absoluta e competência relativa. Esse é o assunto chave, esse é o assunto importante que você precisa saber quando você for para uma prova de competência, ou uma prova de processo civil em que pode cair o assunto competência. E aí eu explico para os senhores. Há algumas regras de competência que são fixadas e não admitem qualquer possibilidade de modificação. São aquelas regras impositivas, inderrogáveis pela vontade das partes e que atendem, no mais das vezes, interesses públicos. Daí porque estas normas são ditas normas de competência absoluta. Absoluta justamente porque não se admite modificação. Fixada a norma de competência, deverá ela, querendo ou não as partes, cumprir. E se por hipótese não cumprirem, o processo seria nulo, porque julgado por um juiz incompetente. Então,
nas regras de competência absoluta não se admite qualquer modificação. Ao contrário, nas regras de competência relativa, em que pese haver uma previsão legal indicando qual seria o juízo competente para aquela determinada situação, o próprio sistema admite uma modificação da competência desse juízo. Admite o que se convencionou chamar de prorrogação de competência. Prorrogação de competência. Esta prorrogação de competência é um fenômeno próprio, exclusivo apenas das competências relativas, onde, repito, há a fixação inicial de um juiz competente, mas se por hipótese não for a ação distribuída para esse juízo competente e for distribuída para um outro juízo, escoado um prazo, que nós vamos ver já já de quanto que é, se ninguém arguir nenhum prejuízo, se ninguém falar nada, o processo irá tramitar perante esse outro juízo. Então, a princípio, um juízo que era incompetente passa a adquirir competência e pode proferir o julgamento justamente pela ausência de qualquer reclamo, pela ausência de qualquer apresentação de uma peça, que se chama exceção de competência, pelo interessado. Então, em rápido resumo, a competência absoluta não admite prorrogação e a competência relativa admite prorrogação. Prorrogação, asterisco, entendido aqui como modificação de competência. As normas de competência absoluta são improrrogáveis, não se modificam. As normas de competência relativa admitem esta modificação. Muito bem, se lhe perguntassem qual é a grande diferença entre competência absoluta e competência relativa, a grande diferença é que a absoluta não admite prorrogação, porque ela trata de interesses públicos, e a competência relativa admite prorrogação, porque se entende que os interesses ali são particulares. Muito bem, mas nós temos três importantes efeitos decorrentes da distinção entre competência absoluta e competência relativa. Qual o primeiro grande efeito? O primeiro grande efeito é a possibilidade ou não de manifestação de reconhecimento de ofício de uma incompetência. Você sabe que ato de ofício é aquele que o juiz faz independentemente de provocação das partes. Mesmo sem ninguém pedir, o juiz vai e realiza determinado ato, esponte própria, isso é chamado ato de ofício. A dúvida é, pode um juiz de ofício reconhecer e declarar-se incompetente? Você responderia, depende. Estamos falando de uma incompetência absoluta ou estamos falando de uma incompetência relativa? Por que depende? Porque se for incompetência absoluta, o juiz não só pode, como deve, de ofício, reconhecer a sua incompetência. A absoluta é aquela que não admite prorrogação, é aquela que, se não observada, gera nulidade. Então, quando o juiz já identifica uma incompetência absoluta, por exemplo, em razão da matéria, ele é juiz civil, recebe um processo penal. Sem ninguém arguir nada, sem ninguém falar nada, ele já se antecipa e fala, sou incompetente em razão da matéria. Não posso proferir esse julgamento, não vamos estender, não vamos dar andamento a isso, porque isso vai gerar nulidade. Então, incompetência absoluta, o juiz não só pode, como deve, de ofício, declarar. Agora, se a incompetência for relativa, a relativa, a gente viu, ela admite prorrogação se nenhuma das partes arguir nenhum prejuízo. Então, o juiz incompetente e relativo, quando recebe um processo, regra geral, ele não pode se manifestar de ofício. Ele não pode se manifestar de ofício, ele precisa aguardar o prazo da exceção de incompetência para ver se alguma das partes argue esta incompetência. Se arguída, provavelmente essa incompetência vai ser reconhecida e aí sim ele transfere o processo para o juiz competente. Então vamos imaginar, o grande exemplo de incompetência relativa é a competência territorial. Então eu tenho que entrar com uma ação no domicílio do réu, mas não ingresso com a ação no domicílio do réu, ingresso com a ação no meu próprio domicílio. O réu é citado. O juízo do meu domicílio não pode de ofício declarar-se incompetente. Ele cruza os dedos, fica na torcida para que o réu argua esta incompetência relativa, até para que ele possa mandar o processo para o outro juízo. Mas sozinho, de ofício, ele não pode. E se passar o prazo de 15 dias, esse juiz se torna competente para julgar a ação, porque vai ter ocorrido esse tal fenômeno da prorrogação, e ocorrendo a prorrogação, esse juízo incompetente passa a ser competente. Então, primeiro efeito importante,
manifestar-se de ofício ou não, isto é possível e devido na incompetência absoluta e isto não é possível, regra geral, na incompetência relativa. Eu estou falando regra geral porque tem uma exceção só, que já a gente vai ver. Mas trabalhem com a ideia de que, regra geral, não pode o juiz, na incompetência relativa, se manifestar de ofício. E o segundo efeito importante dessa distinção? O segundo efeito importante é a ocorrência ou não da preclusão. Preclusão, você sabe, é a perda do momento para a realização de um ato. Arguir incompetência absoluta é algo que não preclui. É algo que não preclui. Então, a qualquer tempo e grau de jurisdição, tamanha a gravidade do ato. A qualquer tempo e grau de jurisdição, a incompetência absoluta pode ser arguída. Então, a parte, quando tomar conhecimento, ou o juiz, quando verificar que, por uma falha, um processo acabou ou está sendo tramitado por um juízo incompetente, absoluto, há esta declaração, há tempo ainda para essa declaração, e ninguém vai poder dizer, agora é tarde demais, precluiu. Não, não há preclusão para a alegação de incompetência absoluta. Eu vou além, a incompetência absoluta é tão grave, que mesmo depois do trânsito em julgado, os senhores observem que uma das causas da ação rescisória é o processo ter sido julgado por um juízo absolutamente incompetente. Mas incompetência absoluta, a incompetência relativa não dá rescisória, mas a incompetência absoluta nós temos essa previsão. Então não há preclusão para a alegação de incompetência absoluta. Agora, para a competência relativa, há. Nós temos um prazo, e eu adianto que este prazo é de 15 dias, para que a parte que se sinta prejudicada por conta da não observância de uma regra de incompetência relativa, para que a parte se manifeste através do incidente de exceção de incompetência. Apresentado esse incidente, o juiz vai analisar se é mesmo caso de incompetência e mandar para o juiz competente. Se não apresentar esse incidente, a partir do 16º dia, precluiu. E uma vez precluso, não há mais como voltar nesse assunto. Então, e aí esse juízo, que não era competente no primeiro momento, passou a ser. Então, na competência relativa à preclusão, ocorre preclusão, se em 15 dias a parte não arguir a incompetência desse juízo. E o terceiro e último efeito importante dessa distinção entre incompetência absoluta e incompetência relativa é a forma pela qual esta incompetência deve ser arguída em juízo. Porque a competência absoluta, tamanha importância, ela pode ser arguída como uma mera objeção. Na verdade, o Código de Processo Civil recomenda, no artigo 301, que a incompetência absoluta seja arguída em preliminar de contestação. Isto é o que o Código recomenda. É incompetente o juízo? Você, réu, quando for contestar, já na preliminar de contestação, traga esse argumento da incompetência absoluta. Mas sabemos que se por hipótese o réu contestar e não trouxer esse argumento de incompetência absoluta, se esquecer, não perceber, futuramente esse argumento de incompetência absoluta pode vir aos autos através de uma simples petição, através de uma simples objeção. Por quê? Porque não tem preclusão, como eu acabei de falar para os senhores. Então, em que pese haver um momento recomendável, futuramente pode esse argumento, no máximo a parte vai responder pelas custas, mas pode, porque não há preclusão, esse argumento ser trazido a posteriori. Agora, a incompetência relativa, ela tem toda uma formalidade para ser arguída. A incompetência relativa tem que ser arguída através de um incidente que se chama exceção de incompetência. Não é para se arguir incompetência relativa na contestação, dentro, no corpo da contestação. Há necessidade de uma peça própria, há necessidade desta exceção de incompetência, há necessidade de se criar esse incidente. Então, os três efeitos importantes da distinção entre competência absoluta e competência relativa. Poder ou não se manifestar de ofício, ter ou não preclusão e necessidade ou não da exceção de incompetência. Muito bem, quero chamar a atenção dos senhores que são exemplos de competência absoluta e por conta disto não admitem prorrogação, a competência em razão da matéria e a competência funcional ou hierárquica para alguns. Competência em razão da matéria parte daquela ideia de que, em que pese o direito ser uno e indivisível, para fins de especialização, para fins de melhor trato, nós dividimos o direito em alguns ramos. Então, tem aquela clássica distinção entre os processos que são de jurisdição comum, os processos que são de jurisdição especial. Jurisdição especial nós temos a trabalhista, a eleitoral e a militar. Então,
a especialização aqui, e na jurisdição comum nós temos a jurisdição estadual e a jurisdição federal. Na estadual nós temos a divisão penal e não penal, e a partir daí, em determinados locais, você tem subdivisões. Então você cria, por exemplo, o juizado de família e sucessões, você cria vara da infância, você cria vara do idoso, você cria vara de acidente do trabalho, em alguns locais há vara de falência. Então, quando houver esta especialização em razão da matéria, essa especialização precisa ser seguida pela parte sob pena de uma nulidade absoluta, porque a competência em razão da matéria precisa ser seguida. Nós temos também o critério funcional, que é aquele definido a partir de uma prévia atuação de um órgão. Então, nós temos uma verdadeira hierarquia entre os órgãos do Judiciário, uma escala. Eu não posso começar já com processo no Supremo Tribunal Federal ou no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, salvo nas hipóteses excepcionais de competência originária desses órgãos. Aí inverte a regra, porque a lógica do sistema, a regra é que eu começo com o processo em primeiro grau. Então, eu vou distribuir minha ação em primeiro grau, porque o juízo competente para receber a ação é de primeiro grau. Da decisão desse juízo de primeiro grau, quem tem competência recursal é o tribunal de segundo grau. Depois, eventualmente, STJ, STF, conforme o cabimento de recurso especial e extraordinário. Mas o raciocínio eu não posso inverter esta lógica e já começar em segundo grau, já começar no STJ ou no STF, a menos naquelas hipóteses, que eu repito, de competência originária desses órgãos. Então, são casos de competência absoluta, competência em razão da matéria e a competência funcional e hierárquica. São casos de competência relativa, a competência territorial e a competência em razão do valor da causa. A territorial é aquela que é definida a partir do domicílio, do local de fatos. E para a competência territorial nós temos a grande regra do artigo 94, que diz que uma ação deve ser proposta no domicílio do réu. A grande regra de competência territorial está no 94, domicílio do réu. Havendo mais de um réu, o autor pode escolher qualquer um dos domicílios e a ação será lá proposta. Tendo réu mais de um domicílio, também o autor pode escolher qualquer um dos domicílios do réu. Se o réu não tiver domicílio certo, aí a ação poderá ser proposta no domicílio do autor, porque se desconhece o domicílio do réu. É esta regra que a gente encontra no artigo 94. Depois, no artigo 95, nós temos situações envolvendo imóveis, e aí a regra será que, para essas discussões de direito real sobre bens imóveis, nós vamos propor ação no foro do local do imóvel. Então, há esse contraponto aí do 94 com o 95. O 94, direito pessoal ou direito real sobre bens móveis, domicílio do réu. O 95 diz direito real sobre bens imóveis, local do imóvel. E você não pode acabar essa discussão sem verificar os foros especiais que estão no artigo 100. O artigo 100 fala, por exemplo, do foro da residência da mulher para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento. Fala do foro do alimentando, aquele que pede alimentos pode propor ação no seu próprio domicílio. Fala no foro do local do acidente ou domicílio do autor para as ações de indenização por delito ou indenização por acidente de veículo. Então, regras gerais a gente tem no 94 e 95 e tem que olhar os foros especiais do artigo 100. Então, não dá para distribuir uma ação sem olhar 94, 95 e artigo 100. E há também, ainda nesse capítulo, a ideia de que ações contra o incapaz devem ser no domicílio do representante legal do incapaz, ação contra o ausente no último domicílio conhecido do ausente, inventário, sempre aqui no Brasil, no local, no foro onde o falecido residia, no último domicílio do falecido. Então, nós temos algumas regras territoriais do artigo 94 ao artigo 100 que precisam ser observados. E encerro esse bloco falando da competência em razão do valor. A competência em razão do valor também é relativa e em algumas situações, a gente tem como grande exemplo os juizados especiais, estaduais, onde você tem o teto de 40 salários mínimos, sem advogados até 20 salários mínimos, nem precisa de advogado, sempre observando que lá no juizado especial estadual, esta competência é também
prorrogável. Eu posso entrar com uma ação acima de 40 salários no juizado especial pela Lei 9.099 e entende-se que eu abri mão, que eu renunciei ao excesso. Por conta disso, não há uma imposição. Encerro, para a gente ir para o próximo bloco, chamando a atenção do seguinte: quando se fala em juizado especial, temos que observar que esse da Lei 9.099 admite esta prorrogação. Agora, se for o juizado especial da Fazenda Pública ou se for o juizado especial federal, aí a competência é absoluta, porque as próprias leis respectivas dizem isso. Ok? Muito bem. Então, isso é o que nós tínhamos a falar sobre o tema do dia, as principais situações. E agora a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar no assunto, nos aprofundarmos no assunto, analisando e respondendo as questões que cada aluno enviou. Vamos para o segundo bloco, pergunte ao professor. Bom, amigos, agora no bloco Pergunte ao Professor, nós vamos ter a oportunidade de responder questões. Vamos ouvir a primeira questão que nos foi enviada sobre o assunto da competência. A súmula 33 do STJ continua válida? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque a súmula 33 do STJ, ela afirma categoricamente que a incompetência relativa não pode ser reconhecida, declarada de ofício por um juiz. Que, aliás, é o que nós tratamos no primeiro bloco do programa, mas eu tomei o cuidado de fazer a ressalva de que, regra geral, a incompetência relativa não pode ser alegada de ofício pelo juiz. E eu observo que até pouco tempo atrás, até antes de 2006, esta regra era absoluta. Incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, incompetência absoluta não só pode como deve. Até que nós tivemos uma significativa alteração no Código de Processo Civil, mais especificadamente no artigo 112, parágrafo único do Código de Processo Civil. E esse artigo passou a dispor que quando nós estivermos diante de um contrato de adesão, veja as condições que nós precisamos ter para a aplicabilidade do dispositivo. Temos que estar diante de um contrato de adesão, que é aquele em que as partes não definem as regras, uma parte mais forte apresenta o contrato e cabe a outra apenas aderir, apenas aceitar. Então, quando for contrato de adesão e neste contrato de adesão houver uma cláusula de eleição de foro, o que é a cláusula de eleição de foro? A cláusula de eleição de foro é aquela cláusula onde as partes previamente ajustam qual será o juízo competente para apreciar a questão, caso haja um conflito no futuro. Então, elas acertam, do ponto de vista da competência territorial, qual será o juízo que deverá ser acionado, deverá ser provocado para eventual julgamento de um processo que possa vir a ocorrer. Então, as partes, literalmente, elegem o juízo aonde vão apresentar o processo. Não se elege juiz, hein? A possibilidade é de eleição de juízo. E imaginemos, voltando à temática, que dentro de um contrato de adesão, a parte que é mais forte, que confeccionou as cláusulas desse contrato, coloca lá uma cláusula também de eleição de foro. O adversário apenas adere, assina aceitando tudo. No futuro, quando dá um problema a ponto das partes precisarem ir para o judiciário, aí é que a gente vai verificar que por conta daquela cláusula de eleição de foro, ficou extremamente dificultosa a situação para o aderente. Porque, vamos imaginar, foi eleito um foro absolutamente distante do seu local, ou o contrário, a ação é proposta contra o aderente e pela regra do CPC, pelo artigo 94, a ação seria no domicílio do réu, no domicílio do aderente. Mas porque ele, aderente, assinou um contrato de adesão que tinha a cláusula de eleição de foro, essa competência foi deslocada para um local absolutamente prejudicial a ele. E foi deslocada, e a jurisprudência do STJ já vinha nesse sentido, antes mesmo até da convalidação, da positivação dessa regra, a jurisprudência do STJ dizia assim, ó, isto não é uma cláusula de eleição de foro, isto é uma cláusula de imposição de foro. Porque o sujeito, quando aderiu a esse contrato, tentou, com poucas forças, é verdade, tentou discutir alguma cláusula, mas deixou passar de barato essa cláusula de eleição de foro. Eu penso sempre no exemplo de alguém que vai pedir empréstimo para um banco. A gente vai pedir empréstimo para o banco, recebe lá um contrato de adesão, pronto, onde há uma cláusula de eleição de foro, e ele
aderente que está precisando do empréstimo, se tiver força para discutir, vai tentar discutir juros para ter um juros mais barato, vai tentar discutir data de pagamento, vai tentar discutir garantia, vai tentar discutir algumas coisas. Mas eu nunca vi alguém pedir um empréstimo para o banco e falar, não, com esta cláusula de eleição de foro eu não aceito. Vou me ater e vou querer discutir essa cláusula de eleição. Não, essa cláusula passa batido. Aí depois, quando há ação, é que a gente verifica o efeito danoso que esta cláusula de eleição de foro pode trazer. Então, por conta disto, já vinha a jurisprudência do STJ dizendo que um juiz poderia, de ofício, quando se deparasse com um contrato de adesão no qual havia uma cláusula de eleição de foro dificultando a defesa do réu, o juiz poderia, de ofício, declarar essa cláusula nula, determinando que o processo fosse encaminhado para o juiz do domicílio do réu, na exata dicção do que diz o artigo 94, que aí é uma ação de direito pessoal e, por ser uma ação de direito pessoal, tinha que ser proposto no domicílio do réu. Então, de ofício, o juiz poderia fazer isso. Agora está positivado. Agora, de fato, sendo um contrato de adesão, tendo esta cláusula, o juiz provocado que recebe esse processo, que não é o juiz do domicílio do réu, o juiz olha esta cláusula, declara sua abusividade e encaminha o processo para o juiz do domicílio do réu. Vejam só, senhores, tudo isso de ofício, tudo isso em cima de competência territorial. E competência territorial é competência relativa. Então, que conclusão que a gente chega? Que há hoje um caso de competência territorial que o juiz pode se manifestar de ofício. Que caso? Este caso da cláusula de eleição de foro trazida num contrato de adesão. Ora, então como é que ficou a súmula 33 do STJ que dizia não pode, de forma categórica e objetiva, não pode o juiz de ofício se manifestar sobre uma cláusula, ou melhor, não pode o juiz de ofício se manifestar sobre uma incompetência relativa. Nós temos que dizer que a súmula hoje comporta essa exceção. Regra geral, de fato, incompetência relativa, o juiz não pode reconhecer de ofício, salvo esta situação trazida no 112, parágrafo único, que trata da cláusula de eleição de foro trazida num contrato de adesão. Entenderam? Então, hoje há esta exceção. Muito bem, boa pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Onde deve ser protocolada a exceção de incompetência? Meus amigos, esta pergunta, onde é que eu protocolo a exceção de incompetência, também de uns anos para cá, merece hoje uma nova resposta à vista da alteração que foi feita no artigo 305, parágrafo único do Código de Processo Civil. Eu vou explicar como era antes e o que a alteração trouxe, no que é que essa alteração nos ajudou. Vamos lembrar, a exceção de incompetência é o mecanismo que o réu apresenta para discordar do juízo escolhido pelo autor, para dizer que o juízo onde a ação foi proposta é relativamente incompetente, porque se fôssemos seguir a regra do CPC, seria em outro juízo a distribuição da ação. Vamos usar o exemplo mais simples, uma ação de cobrança, direito pessoal, uma ação indenizatória, direito pessoal. Estas ações, à luz da redação do artigo 94, têm que ser propostas no domicílio do réu. Imagine então eu, Luiz Guilherme, vá propor uma ação contra você que me assiste e vamos imaginar que você seja de Belo Horizonte. Então, ao invés de eu propor esta ação em Belo Horizonte, porque é domicílio do réu, a competência a priori trazida no 94, então eu teria, em que pese eu ser de São Paulo, eu teria que entrar com ação em Belo Horizonte, mas aí eu quero dar uma despertinho e proponho uma ação em São Paulo. O juiz de São Paulo, porque a competência relativa não pode falar nada de ofício, recebe esta ação e manda te citar aí em Belo Horizonte. Você, então, tem prazo de 15 dias para apresentar a exceção de incompetência, dizendo para o juiz de São Paulo, olha, eu não quero que a ação se processe em São Paulo. Me traz prejuízo essa ação em São Paulo. Eu quero que esta ação vá, ou melhor, venha para Belo Horizonte. A dúvida é, esta manifestação de insurgência, de insatisfação, que tem o nome de exceção de competência, você protocoliza aonde? Você que está aí em Belo Horizonte, protocoliza aonde essa exceção de competência? Lembrando que o processo está aqui em São Paulo. Você está aí em Belo Horizonte. Onde é que você protocola isso? No período anterior à reforma, à criação do parágrafo único do 305, você que estava em Belo Horizonte, você tinha o contratempo de ter que fazer chegar esta exceção de competência aqui em São Paulo, para que o juiz aqui de São Paulo apreciasse e, se fosse o caso, remetesse aí para Belo Horizonte.
Então, pelo menos uma dor de cabeça você teria. Pelo menos uma vez você ia ter que vir até São Paulo para apresentar essa exceção. Ou constituir, contratar um advogado aqui em São Paulo para fazer isso, enfim. De alguma forma, você sendo réu, mesmo tendo pelo CPC direito de ver esta ação aí no seu domicílio, como eu, autor, propus em outro domicílio, você tinha que vir até o local onde o processo estava tramitando para protocolizar aqui a exceção de incompetência e, se tudo desse certo, aí sim encaminhar a exceção de incompetência para o seu domicílio. Para facilitar a vida do réu, para facilitar a vida daquele que vai apresentar a exceção de incompetência, o parágrafo único do 305 passa a dizer que esta exceção pode ser protocolizada no próprio domicílio do réu. Voltando para o meu exemplo, pode protocolizar aí em Belo Horizonte com o requerimento de imediata remessa para o local onde está correndo o processo. Então, você em Belo Horizonte recebeu a ação, contrata o advogado, vai até o fórum de Belo Horizonte, apresenta a exceção de incompetência aí, com requerimento que seja encaminhado para São Paulo, para as mãos do juiz onde o processo está tramitando. A ideia é evitar desgastes, transtornos seu, réu, que tem até em tese o direito de ver a ação no seu domicílio, tanto é que vai apresentar a exceção, mas que tinha essa dor de cabeça de, num primeiro momento, ter que protocolar onde o processo estivesse correndo. Agora não há mais a obrigatoriedade. Se quiser, você vem e protocola, aproveita, passeia aqui, tudo bem. Mas se não, se você quiser se valer desta prerrogativa, que agora o 305 parágrafo único te traz, você já protocoliza a ação no seu próprio domicílio, com o requerimento de que a ação venha para onde o processo está correndo, e aí a gente evita desgaste e transtorno para o réu. Tudo bem? Então, uma novidade também interessante no CPC, muito bem observada. Vamos para a próxima questão. É constitucional a regra do artigo 100, inciso 1 do CPC? Meus amigos, essa é uma discussão enorme. Vamos lembrar o que é que diz o artigo 100, inciso 1 do CPC. O artigo 100 é aquele artigo que eu já disse no bloco anterior, traz os foros especiais ou privilegiados. Então, é um artigo que quebra um pouquinho a regra do artigo 94. Porque o 94 diz é domicílio do réu. Mas o 100 diz não. Quando for ação de anulação de casamento, separação, divórcio hoje, será competente o domicílio da mulher. A mulher tem foro privilegiado pela regra do artigo 100, inciso 1º. Alguns diriam, isso é constitucional, isso é justificável? Vamos pensar um pouquinho. O Código, ele retrata um período em que realmente, na maioria dos casos, o homem era não só o causador da separação, do divórcio ou da anulação, e era quem às vezes abandonava a mulher, ia embora, saía por aí. E não resolvendo a situação, deixava a mulher, repito, desamparada, e ela precisava entrar com a ação. Se ela fosse entrar com a ação contra ele, até para regularizar sua vida, poder reconstruir sua história, ela tinha ainda o contratempo, se não houvesse essa regra, ela tinha o contratempo, pela redação do artigo 94, de ter que entrar com a ação, porque é direito pessoal isso, de ter que entrar com a ação no domicílio do réu. Ia ter que sair por aí, pelo Brasil, procurando o sujeito. O sujeito que tinha esta pecha de ter sido quem dava causa à separação, de ter sido culpado da separação, o sujeito comodamente responderia a ação do seu domicílio, porque ele seria réu. E a mulher teria todo esse transtorno. Então o legislador entendeu à época que justo seria que qualquer destas ações sempre seria no domicílio do réu. Sempre seria no domicílio da mulher. Qualquer dessas ações, divórcio, anulação de casamento, sempre seria no domicílio da mulher. Então, neste exemplo, em que pese o sujeito ter ido embora para longe, a mulher ia e no seu próprio domicílio propunha a ação, e aí ele que seria citado e ele que teria o contratempo de vir participar das audiências aqui, de vir acompanhar o processo. Muito bem. A regra assim permaneceu indiscutível até que nós tivemos a Constituição de 1988. E com a Constituição de 1988, a coisa muda um pouco. Os senhores sabem que a Constituição de 88 proclama a mais absoluta igualdade entre direitos e obrigações de homens e mulheres no tocante ao casamento. O artigo 226, no parágrafo 5º da Constituição, fala desta igualdade entre homens e mulheres. Não precisa ir tão longe. No artigo 5º, inciso 1º, também da Constituição Federal, o que trata dos direitos e garantias fundamentais, fala que homens e mulheres são iguais para direitos e obrigações. Então passaram alguns a pensar, olha,
Se homens e mulheres são iguais para fins de direitos e obrigações, se não há que se admitir, no capítulo que trata da família, que trata do casamento, não há que se admitir nenhuma diferenciação entre homem e mulher, por que é que quando do desfazimento deste casamento, quando da separação ou divórcio, o domicílio vai ser sempre o domicílio da mulher, como que pressupondo que o homem deu causa à separação? Vamos imaginar, sustentam esses, e se for o inverso, e se a mulher deu causa à separação e a mulher foi embora? Ora, aí o marido que ficou abandonado vai ter que entrar com a ação aonde estiver a mulher. Alguns diriam, mas isso é menos comum, é mais comum. Não estou nem entrando no percentual de ser ou não mais comum. Estou entrando na discussão de que pode acontecer e num cenário onde há mais absoluta igualdade, como é que se sustentaria esta situação? Eu, particularmente, sustento, na minha obra, o curso completo de processo civil, que há uma inconstitucionalidade. E alguns julgados já passam a reconhecer essa inconstitucionalidade no dispositivo. Não teria sido a norma recepcionada pela Constituição. O projeto de novo CPC já modifica isso, já traz uma solução, a meu ver, muito mais inteligente. Passaria a ser competente o último domicílio do casal. Então, independente de quem saiu ou não, a ação vai ser processada de divórcio onde o casal residia. Acho mais lógico, mais interessante. Por enquanto, a regra prevalece, a norma prevalece e nós temos ainda o foro privilegiado para a mulher. Mas me parece que nos dias atuais essa regra não é mais justificável e pela igualdade e por outros fatores nós teríamos que trabalhar com o domicílio do réu. Teríamos que ir para a regra geral ou, como sugere o projeto de novo CPC, que nós ingressemos com esta ação no último domicílio do casal. Ok? Muito bem, vamos para a próxima questão. Qual o juízo competente para julgar indenização por dano moral envolvendo patrão e empregado? Meus amigos, essa discussão também deu pano para manga, porque havia uma certa tendência de que estas ações indenizatórias de patrão, empregado, patrão, o tal do assédio moral no ambiente de trabalho, essas ações seriam processáveis pelo juízo civil. Porque, na verdade, tratam-se de uma ação indenizatória, regulamentada pelo Código Civil, com a aplicação do Código de Processo Civil, que tem apenas um diferencial, que as pessoas envolvidas e que ali pedem indenização, trabalham no mesmo ambiente, são patrão e empregado, são colegas de trabalho. Mas se eu, Luiz Guilherme, quiser pedir uma indenização contra qualquer pessoa na rua, eu vou ter que entrar com uma ação na Justiça Civil e vou fundamentar no Código Civil. Mas se eu quiser entrar contra o meu patrão, por conta disso não seria na Justiça Civil? Olha, é a mesma ação indenizatória, são os mesmos fundamentos. Então, prevalecia uma tendência de que essas ações seriam processáveis perante o juiz civil. Até que veio a emenda constitucional 45, no ano de 2004, onde nós tivemos, e essa emenda foi chamada de reforma do Poder Judiciário. E aí essa emenda revolucionou esse raciocínio. Porque essa emenda constitucional 45, ela deu nova redação ao artigo 114 da Constituição, que é o artigo que fala da competência da Justiça ao Trabalho. Nova redação ao 114 da Constituição, que fala da competência da Justiça ao Trabalho. Muito bem. Entre os incisos do 114 passou a constar expressamente que as ações indenizatórias promovidas ou decorrentes de qualquer relação empregatícia, decorridas por empregado contra empregador e coisa que o valha, essas ações indenizatórias deverão ser processadas perante a Justiça do Trabalho. Foi uma opção legislativa e se incluiu, então, perante o Juízo Especial do Trabalho esta competência. Ora, a partir daí, a discussão estava superada. Então, eu entendia que melhor seria no civil. Acabou que você entendia. Agora a lei é clara e está dizendo que deve ser na Justiça do Trabalho. Problema aconteceu com as ações que já estavam em curso e as ações que já tinham sido julgadas. Primeira coisa, os processos já encerrados com trânsito e julgado não puderam ser atingidos, até pelo respeito que a Constituição determina a coisa julgada. Processos já julgados, que foram julgados no civil, com trânsito em julgado, acabou. Agora, os processos que estavam em curso foram automaticamente encaminhados para a Justiça ao Trabalho. Os processos que estavam em curso perante os juízos cíveis foram encaminhados para a Justiça ao Trabalho, até porque este é um bom exemplo para aquela exceção à regra da perpetuação da jurisdição, porque houve uma alteração aqui em razão da matéria. O juízo competente passou a ser o juízo trabalhista, então se encaminhou para a Justiça ao Trabalho. Outra coisa importante é que o Supremo Tribunal Federal até sumulou essa situação, salvo melhor juízo, a súmula 22,
passou a disciplinar que os processos deveriam realmente ser encaminhados imediatamente para a Justiça do Trabalho por conta desta determinação que a Emenda Constitucional 45 fez ao dar nova redação ao artigo 114. Então, hoje você pode responder. Esse tipo de conflito deve ser julgado em que pese críticas, eu critico essa disposição, porque é um juiz do trabalho julgando uma questão absolutamente civil, com o Código Civil, com todas as regras civis, mas, enfim, foi opção legislativa. Hoje, esse tipo de ação deve tramitar perante a Justiça do Trabalho, ok? Vamos para a última questão de hoje. Há legislações esparsas que também trazem regras de competência? Muito bem lembrado pelo nosso amigo esta pergunta, porque, na verdade, nós temos a regra do CPC, artigo 94, 95, artigo 100, que trazem regras de competência, mas nós temos algumas legislações esparsas que também trazem regras de competência. E eu vou citar algumas, as mais comuns, para os senhores observarem, então, que quando vai se ajuizar uma ação, não obstante a necessidade de se olhar a regra que o CPC traz, nós temos que fazer uma pesquisa, temos que fazer uma verificação se não há legislação específica disciplinando uma regra, outra, porque se houver, esta outra regra de competência deve ser seguida. Quais são as principais legislações esparsas que trazem regras de competência? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078/90. O CDC é expresso ao dizer no seu artigo 101 que as ações do consumidor podem ser propostas no próprio domicílio do consumidor. Então, o consumidor que vai processar o fornecedor, vai processar o prestador de serviço, se o consumidor se servisse só do Código de Processo Civil, ele iria cair na regra do artigo 94 e teria que processar no domicílio do réu. Mas ele, consumidor, tem a seu favor o artigo 101 do CDC, que traz competência, dizendo que pode ser no seu domicílio. Então, aí o consumidor ingressa com a ação no seu próprio domicílio, passando essa dificuldade, esse contratempo, para o polo passivo, para o réu, para o fornecedor, para o prestador de serviço. Outra legislação que traz foro específico é a Lei de Locação. A Lei de Locação 8245 de 91, a Lei de Locação fala que as ações que a Lei de Locação ali prevê, e a Lei de Locação prevê 4 ações. Temos o despejo, temos a consignação, a renovatória e a revisional. Essas 4 ações, diz o artigo 58 da Lei de Locação, deverão ser propostas no foro do local do imóvel. Então, é o local do imóvel, salvo se houver foro de eleição, mas o local do imóvel é o foro escolhido pela Lei de Locação. Nós temos ainda o Estatuto do Idoso, prevendo que as ações do idoso podem ser propostas no seu próprio domicílio. Nós temos ainda a ação civil pública, a Lei da Ação Civil Pública 7347 de 85, dizendo que será o juízo do local do dano que vai julgar esta ação civil pública. Então, em resumo, nós temos espalhadas pelo nosso ordenamento algumas regras de competência que precisam ser observadas quando no momento da distribuição, não obstante o CPC ser o local onde nós encontramos as regras de competência para processos civis. Ok? Muito bem, com isso nós respondemos as questões de hoje e temos condições agora de passar para o terceiro bloco, que é o X da questão. Vamos para o terceiro bloco. Bom, meus amigos, vamos então ao X da questão. Vamos responder 2 questões que foram apresentadas em provas da OAB. A primeira foi apresentada na prova do Rio de Janeiro, em abril de 2007, e o enunciado dizia o seguinte: acerca de um critério de competência tido como absoluto, assinale a opção correta. Alternativa A, somente pode ser alterado antes da propositura da ação por meio do foro de eleição. Alternativa B, somente pode ser prorrogado por vontade de ambas as partes. Alternativa C, somente pode ser prorrogado por vontade de ambas as partes e do juiz. Alternativa D, é estabelecido em favor do interesse público, não sendo passível de modificação ou prorrogação pela vontade das partes e do órgão jurisdicional. Meus queridos, vocês se recordam, espero que se recordem, porque nós conversamos agorinha, que a incompetência absoluta, ela é aquela que não se modifica, não se prorroga. Ela é fixada em atenção a critérios de interesses públicos. Daí porque o legislador não autoriza a modificação, ao contrário do que acontece com a competência relativa. Por conta disto, as frases
1, 2 e 3 do teste são todas falsas, na medida em que elas dizem que esta competência absoluta, esse critério absoluto, por vontade de ambas as partes, poderia ser alterado. Não pode. Mesmo que autor e réu queiram pegar um processo penal e levar para a mão de um juízo trabalhista, não pode, porque é incompetência absoluta. Mesmo que o juiz assim também queiram, tinha uma alternativa que fala, se ambas as partes e o juiz também quiser. Não adianta. Eu e o réu queremos levar um processo penal para o juiz do trabalho, o juiz do trabalho aceita. É nulo, porque incompetência absoluta não admite, não aceita a vontade das partes. Por conta disso, a única resposta correta é a letra D, que eu vou ler de novo para os senhores, que diz, é estabelecido em favor do interesse público, não sendo passível de modificação ou prorrogação pela vontade das partes e do órgão jurisdicional. Vale dizer, a incompetência absoluta tem que ser seguida sob pena de nulidade, pouco importando a vontade das partes, pouco importando a vontade do órgão jurisdicional, porque de fato é em favor do interesse público que ela é fixada, ok? Resposta D era a alternativa correta desta prova da OAB do Rio de Janeiro. Vamos para outra questão? A outra questão, OAB de São Paulo, janeiro de 2007, dizia assim, ó, há conflito de competência quando? Alternativa A, foi oferecida exceção de incompetência pelo réu. Alternativa B, foi alegada incompetência absoluta do juízo em sede de contestação. Alternativa C, 2 ou mais juízes se declaram competentes. Alternativa D, é determinada a remessa dos autos a outro juízo. Meus queridos, conflito de competência é um fenômeno que está previsto no CPC no artigo 115. E nós temos o conflito de competência basicamente positivo e o negativo. O positivo ocorre quando 2 ou mais juízes, ao mesmo tempo, reconhecem competência, se declaram competentes para julgar uma ação. Então, um juiz se declara competente, o outro também se declara competente. E o conflito negativo ocorre quando 2 ou mais juízes, ao mesmo tempo, se declaram incompetentes para julgar esta ação. Ora, nesses casos em que os dois se declaram competentes ou que os dois se declaram incompetentes, é preciso que, regra geral, o tribunal, quando eles estiverem vinculados ao mesmo tribunal, é preciso que o tribunal diga quem será o juiz competente. E se o conflito de competência, importante entender isso, for entre juízos de tribunais distintos, então, para usar aquele exemplo que nós falamos agorinha, há uma dúvida se quem julga a indenização é o juiz civil ou o juiz trabalhista. E esses juízos, o juiz civil está vinculado ao Tribunal de Justiça Civil, o juiz trabalhista vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho. Então, como esses juízos estão vinculados a juízos distintos, a competência para resolver o conflito é do Superior Tribunal de Justiça. Então, meus queridos, a única alternativa correta é a letra C, que diz que é conflito de competência quando 2 ou mais juízes se declaram competentes ao mesmo tempo. Aqui é o típico caso de conflito de competência positivo, previsto no artigo 115 do Código de Processo Civil, ok? Então, conflito de competência positivo, aqui esta situação. Muito bem, com isso nós enfrentamos as duas questões que caíram na prova da OAB. Eu quero mais uma vez agradecer o convite para ter esse prazer de estar aqui com vocês, discutindo mais um assunto. Quero agradecer as mensagens que recebo, quero dizer e deixar o meu e-mail pessoal, Costa Wagner, Wagner com W, costavagner.adv@terra.com.br. Se você quiser conversar, quiser fazer sugestão, fico à vontade. Tenho um prazer enorme, quero agradecer o pessoal da técnica, o pessoal da rede da TV Justiça e espero que nos encontremos em breve novamente. Até mais. Tchau, tchau.